Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre rastreabilidade de produtos médicos, focando principalmente em órtese, prótese e materiais especiais. É um tema extremamente polêmico e um tema que gera muitas dúvidas. Por isso nós vamos ter que falar bastante de legislação para que nos dê respaldo técnico quando a gente for sentar com os hospitais, as próprias operadoras ou até mesmo as empresas fornecedoras. Contextualizando um pouquinho desse tema, desde que começou a se falar dos problemas que envolvem a OPME, várias ações foram realizadas, inclusive ações de diagnóstico. Todos têm acesso a um documento público. A ANS ela criou um grupo, que é um grupo de trabalho externo de OPME, em que eu também fiz parte, mas várias outras empresas e pessoas fizeram parte, outros profissionais de saúde, e no final desse relatório, um dos diagnósticos que foram feitos é a falta de rastreabilidade. Da mesma forma, o Tribunal de Contas de União fez um relatório de uma auditoria que ele fez em diferentes hospitais públicos do Brasil, e também aconteceu, e ele identificou esse cenário que é a falta de rastreabilidade de dispositivos implantáveis e de qualquer outro produto médico de modo em geral. E nesse diagnóstico eles colocam algumas questões. A primeira questão que ele diz é o seguinte, que se não tiver descrito a rastreabilidade, tanto o profissional médico e principalmente o paciente, que é o consumidor, ele não vai ter ideia do que? Da produção, da matéria-prima, de todos os dados necessários para rastrear um determinado produto médico. A outra questão, que a falta de rastreabilidade, ela vai dificultar a avaliação da qualidade daquele produto. Então, se vira e mexe, acontece de um parafuso quebrar, uma placa para um procedimento de ortossíntese quebrar, como é que eu vou saber se é a qualidade da placa, se é erro da técnica, se foi algum problema de falha durante a cirurgia, sem a gente ter todos esses dados de rastreabilidade? Outra coisa que a ausência de rastreabilidade faz, ela não permite que possa se avaliar o desempenho técnico médico. Pode ser que aquela técnica nova não seja mais adequada para a utilização daquele material. Então, como é que vamos saber que precisa estar fazendo, melhorando a curva de aprendizado ou mudando a técnica se a gente não tiver esse controle? Outra coisa, não é possível identificar os fatores de risco e prejudica de modo geral o monitoramento dos pacientes e correção de possíveis problemas, inclusive com risco até de pacientes ir a óbito por complicações ainda maiores. Bom, primeira coisa, o que é rastreabilidade? Se fala muito em rastreabilidade, mas a gente precisa saber o conceito. Bom, de acordo com o Manual de Boas Práticas de Gestão OPME, que foi feito através do Ministério da Saúde, com participação de diferentes órgãos, inclusive a própria Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ele é um manual que foi escrito por vários órgãos que entendem do assunto saúde. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho desse manual, que foi publicado no final de 2016 e que ainda é vigente, e que nesse manual cita várias legislações que depois eu vou entrar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é rastreabilidade? Capacidade de traçar um histórico, a aplicação ou a localização de um item por meio de informações previamente registradas. O conceito de rastreabilidade ele não é só para a saúde. Qualquer produto que é fabricado, que é vendido, que é comercializado, ele tem a sua rastreabilidade. Um exemplo, você vai comprar uma batedeira para fazer bolo. Quando você compra, você vai adquirir um manual. Nesse manual tem lá toda a fabricação, a data, o lote, quem é o fabricante, as instruções de uso, porque precisa saber como é que usa a batedeira. Um 0800, se você tiver dúvida, inclusive um termo de garantia. Normalmente garantia de 1 ano para esses produtos como eletrodoméstico, podendo até ter garantias estendidas. A mesma coisa no automóvel, você vai comprar o carro, como é que é feita a rastreabilidade do automóvel? Através do número do chassi. Então eu estou falando de produtos que não são implantados dentro de um paciente, com isso oferece muito menos riscos. É claro que um automóvel que vem com defeito de freio, ele vai oferecer um risco de morte. Mas a grande maioria dos automóveis, quando dá problema de rastreabilidade, que a gente fala de recall, é um problema de um airbag, alguma coisa que de fácil solução e que muitas vezes não coloca em risco a vida da pessoa. Diferente do produto implantável, uma vez ele está implantado, eu não posso simplesmente mudar ele de lugar ou trocar sem fazer uma cirurgia, sem submeter o
paciente a um novo risco, que no caso é uma cirurgia. No manual, nesse mesmo manual, ele define a responsabilidade. De quem que é a responsabilidade? O que eu percebo é que toda vez que a gente vai conversar sobre esse assunto, cada um fica transferindo a responsabilidade para o outro. Ah, é do hospital, porque é o hospital que recebe o material. Ah, é da operadora, porque a operadora liberou. Ah, é o médico escolheu o material. É do fornecedor. Ou não, é o distribuidor local, não, mas eu não tenho, não sou eu que fabrico, é do fabricante. Então nós vamos estar entendendo de quem que é a responsabilidade. Então todas as OPMEs estão sob supervisão e responsabilidade do diretor técnico dos hospitais. Então, dentro do estabelecimento de saúde, a responsabilidade é do diretor técnico, que é o médico, que pode delegar essa responsabilidade para um outro médico, desde que documentado. Então, ele pode botar um médico que tem como se fosse um substituto para ele, porque o diretor técnico tem que ver várias situações. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade ela se estende a todos os profissionais de saúde que indicam ou realizam os procedimentos com os OPME. Então, por exemplo, o médico que vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma correção de fratura, uma fratura de fêmur, ele vai, eu quero a placa com essas características, eu preciso de tantos parafusos, ele também é corresponsável. Eu vou além disso, a gente vai falar mais um pouco na frente de legislação. Na verdade, a gente vai falar sobre corresponsabilidade, que é a responsabilidade solidária. Então, todos que estão envolvidos naquele processo, eles são corresponsáveis. Então, a operadora que liberou aquele material para usar para aquele procedimento naquele paciente é corresponsável. O fornecedor que fez a entrega, que adquiriu esse material de um fabricante, é corresponsável. O fabricante que fabricou é corresponsável. Então, a pessoa que está dentro da sala do centro cirúrgico, o auxiliar de sala, o circulante de sala, se viu uma irregularidade e não denunciou, ele também é corresponsável. Então, todos estão envolvidos nessa responsabilidade. E nesse manual, ele começa falando muito sobre como receber, quais são as instruções principais para quando vai receber o material. Então, a gente tem dois tipos de OPME. Isso eu estou focando em materiais implantados, que são as DMIs, dispositivos médicos implantáveis. Então, a gente tem aqueles que já vêm estéreo, então tem um recebimento que é diferente, porque vai receber através de um almoxarifado, da farmácia, cada instituição vai ter a sua rotina, mas todo recebimento, dependendo se ele é estéreo ou não estéreo, ele tem que ser conferido. Só vai ser mudado o local de recebimento. Se é um produto não estéreo, que é o autoclavável, que vai vir através da central de material de esterilização, aí cabe a equipe da central de material de esterilização está recebendo e conferindo. Não só o material implantável. O manual ele diz além do material, ele diz também todos os acessórios, equipamentos, os instrumentais, porque não adianta eu ter material que vai ser implantado em ótimas condições se o instrumental também não está adequado. Então é um conjunto de ações. Então, esse OPME ele tem que vir acompanhado de uma nota fiscal, que pode ser de consignação ou um documento equivalente, mas não pode ser um vale, porque eu escuto muito, vale é quando a gente vai comprar um pão na padaria, alguma coisa assim. A gente está falando de material médico, tem que ser algum documento que nesse documento traga as informações desse material. Então, se eu vou receber lá no meu CME uma caixa de pequenos microfragmentos, eu vou conferir lá quantas placas, quantos parafusos, se tem porca, se não tem porca, os formatos da placa. Cada placa eu vou ter que ter o Anvisa, o lote. O que é o lote? Lote é para rastrear a matéria-prima com que aquele produto foi fabricado. Anvisa, eu vou saber quem é o fabricante ou o detentor do registro no Brasil, que pode ser também o importador. A referência, o que é a referência? É o modelo do produto. Dentro de uma caixa tem parafuso cortical, por exemplo, vários tamanhos, vários diâmetros. Cada referência vai representar aquele tamanho, aquele diâmetro. Então eu preciso ter todas essas informações quando eu vou checar o material, da mesma forma o instrumental. Tem que realizar esse registro de informações. Aí já vai a primeira etapa, é segurança para o hospital e a segurança para o fornecedor. Por quê? Ao final da cirurgia, o fornecedor ele vai ter que olhar o que está faltando na caixa, o que foi utilizado. E nesse momento ele precisa fazer o quê? Ele precisa dar baixa no estoque dele. E ele precisa emitir nota fiscal. E aí a gente vai falar sobre legislação também da nota fiscal. Na nota fiscal ele precisa ter as informações que tem da etiqueta. Anvisa,
o lote, a referência. Então, se ele não conseguir fazer esse deparo, ele também não vai fazer uma nota fiscal com uma informação ruim, defasada ou incorreta. Porque essas informações, elas também são enviadas para o fabricante. A gente vai entrar mais no detalhe um pouquinho mais na frente. Além disso, a gente tem que ver outras questões. Se o produto é estéril, a integridade da embalagem, a especificação técnica está correta, muitas vezes o que está no documento está diferente da especificação técnica do material, a quantidade se está batendo com o que está sendo entregue, e também as instruções de uso, e que tem que estar em português. Se o produto é importado, ele tem que estar totalmente nacionalizado. O que é o produto nacionalizado? É o produto importado, feito fora do Brasil, com registro da Anvisa. E no momento que esse registro é concedido, aí tem várias normas que fazem isso, inclusive as RD6 185 de 2001, 59, entre outras mais que a gente vai citar mais na frente, que diz que tem que estar as instruções de uso na língua portuguesa. Da mesma forma, as etiquetas de rastreabilidade. A utilização. Então, recebeu o material, isso tudo a gente está focando agora no manual de gestão. E esse manual de gestão ele foi muito bem escrito porque ele ajuda a vocês entenderem o processo, a todos nós entendermos o processo, o que é correto e como fazer, porque a dúvida é como fazer. Aí vem as OPMS, elas vão ser utilizadas. Nesse momento, a gente tem todos os profissionais de saúde que estão envolvidos dentro da sala cirúrgica. Então, mais um registro. Então, tem que ter na descrição cirúrgica, tem que estar toda a informação do que foi utilizado. E é claro, o médico não vai colocar qual foi a Anvisa, a referência, a caneta. Aí vem a colocação das etiquetas de rastreabilidade, porque essa documentação vai para o prontuário médico, que vai seguir a legislação de prontuário, que vai ficar armazenado por alguns anos, caso futuramente o paciente tenha algum problema, precise fazer uma perícia, voltar. Então, todas essas informações elas vão ter que estar disponíveis. E elas têm que bater com a informação da nota fiscal. No relatório do Tribunal de Contas e também da própria grupo de trabalho da ANS, eles colocam muito isso, que eles encontravam informações diferentes, tipo, etiqueta de rastreabilidade era uma informação, uma marca, no prontuário do paciente era outra e a nota fiscal era uma terceira. Então isso é irregularidade e não pode. Então, um dos motivos para que a legislação faça valer e que se está fazendo um movimento para essa questão da rastreabilidade é diminuir o risco de fraudes. Aí depois tem que ser feito o controle de OPME utilizado na sala cirúrgica. Quando é produto implantável, principalmente eu estou focando muito em placa, parafuso, hastes, produtos que são não estéreis, que são autoclavados, porque é a maior dúvida de todo mundo. Porque, em tese, os produtos estéreis, como os estentes, as próteses de quadril que já vem em caixa fechada, as endopróteses, elas já vêm na sua caixinha e, em tese, conforme a RDC 14, que não se aplica na ortopedia, mas nos demais implantes, tem que vir as 5 etiquetas ali dentro. Na ortopedia a gente vai falar da 59 de 2008. Então, conforme, e aí tá mais simples, em tese tá mais simples, mas mesmo quando a gente fala desses materiais, vocês podem conhecer alguém da família que já usou, e se você perguntar para eles, você recebeu a sua etiqueta de rastreabilidade? Qual é o seu estente que está aí dentro? Você sabe o nome? A marca? Qual é a droga que ele libera? Quem que é o fabricante? A maioria não vai saber, porque ele não recebeu o consumidor. Pode ser até que encontre no hospital, e que pode também ser que não encontre. E quem pagou essa conta? Ela teve acesso a todas as informações? São confiáveis? Então, isso tudo é para a gente estar refletindo que o processo precisa ser reformulado. Quando a gente fala de placa e parafuso, outra evidência importante são os exames de imagem. Claro, os exames de imagem, ele não vai ter lá qual é em alguns casos até aparece o lote, dependendo do tamanho da placa, mas não aparece a Anvisa. Eu tenho que ter a Anvisa para saber se aquela lote é daquela Anvisa, daquela referência, até mais complicado. Mas eu vou saber se tem quantas placas, quantos parafusos, então eu posso fazer um encontro de contas para confirmar a utilização das quantidades. Claro que eu não vou ter certeza do modelo também, pelo exame de imagem. Eu consigo identificar o modelo da placa, se é bloqueada, não bloqueada, o parafuso, mas o tamanho exatamente correto eu não consigo. Talvez uma placa em L, uma placa em T,
Mas isso são ferramentas de trabalho. Ah, não tem exame de imagem, vamos supor, um hospital que não conseguiu fazer escopia. Aí o médico precisa descrever detalhadamente o que foi utilizado. Se é uma placa de orifício misto, se utilizou quantos bloqueados, quantos não bloqueados, entre outras coisas mais. Isso tudo que a gente está focando aqui agora é segurança do paciente. E o que diz, quais são as informações de rastreabilidade que o manual coloca? Claro que tudo foi baseado em legislação. O manual, o que ele fez? Ele trouxe, fez uma síntese de todas as legislações existentes. Então, tem que estar disponível no prontuário do paciente e também tem que ser entregue mais outras etiquetas. Em quais? No documento que fornecido ao paciente, o paciente vai de alta. Aí vai lá o histórico da alta, a data do retorno, o laudo que o médico vai dar, a conversa com o médico, o que for necessário. Dentro dali já tem que ser entregue a etiqueta de rastreabilidade para o paciente. No próprio prontuário, como eu falei, e a nota fiscal. Ainda se fala em 5 etiquetas quando a gente fala no manual da Associação Médica Brasileira, que seria uma 4ª etiqueta para o médico que realizou a cirurgia. Qual que é a importância disso? Imagina a quantidade de cirurgia que o médico realiza. Ele vai lembrar qual foi a marca, qual foi o material que ele colocou naquele paciente. E se precisar de uma revisão, como é que ele vai saber qual é o instrumental correto para retirar aquele parafuso? E eu digo para vocês, existem vários casos. Há pouco tempo eu peguei um caso, uma cirurgia de coluna, que o parafuso quebrou, não se sabia a rastreabilidade, tiveram que abrir o paciente 2 vezes. A primeira, para moldar, fazer um moldinho de massinha, para saber qual é a chave que retira o parafuso. E a segunda, para fazer um novo implante. Agora, pensa, submeter o paciente 2 vezes a uma cirurgia grande, a um risco cirúrgico, porque não foi seguida uma legislação. Então, isso é muito grave. Então, isso todas essas normativas, elas têm um objetivo comum: segurança do paciente, segurança do consumidor, que pode ser qualquer um de nós no futuro. Além disso, quais são as informações que tem que estar lá na etiqueta? Existe um padrão, qualquer um pode botar informação? Não. Primeiro que a etiqueta ela não pode ser produzida pelo distribuidor local, que atende local. Ela só pode ser produzida pelo importador, que é pelo detentor do registro na Anvisa, aquele que tem lá o nomezinho dele como dono, detentor, que muitas vezes é o fabricante, às vezes não é, às vezes é o importador. Então o distribuidor não pode fabricar etiqueta. O distribuidor fabrica e coloca o logo dele. Não, isso é irregular. Tem que vir do fabricante. Até porque quem tem o histórico total do produto é o fabricante. O distribuidor não tem. Então ele precisa ter o nome ou modelo comercial, quem é o fabricante ou importador, detentor do registro, o código da Anvisa, o lote, a referência, isso, basicamente isso. A descrição, se for um componente do sistema, por exemplo, pode ser dentro dos registros da Anvisa, muitos produtos de ortopedia, eles são registrados por família. Aí tá lá, sistema de fixação de coluna. Aí dentro desse sistema a gente tem o dispositivo intersomático, que é o cage, aí tem o parafuso pedicular, a gente tem as hastes longitudinais, as hastes transversais. Então tem que estar descrito qual é o componente. É a haste, é o pedicular, exatamente daquela etiqueta de rastreabilidade. É o parafuso tampão, que equivale à porquinha, também tem sua etiquetinha de rastreabilidade. Visando o controle da qualidade, a segurança assistencial, as OPMs implantadas devem ser acompanhadas permanentemente. Não se sabe quanto que o paciente vai ter um problema. É logo nos primeiros 30 dias de cirurgia? Claro que não, pode acontecer anos depois, pode acontecer mais próximo. Isso vai depender de cada caso, cada situação. Por isso que é importante que os próprios hospitais, as instituições que realizam o procedimento, façam auditoria interna de forma assim frequente para verificar se o que está sendo pedido em legislação está sendo feito, está sendo permitido. Então, e precisa estar tudo escrito em manual e validado para saber se realmente as questões estão sendo feitas. Bom, em relação ao manual, esses são os principais pontos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas resoluções. Vamos começar com a resolução 185 de 2001. O que ela diz? Ela fala, o manual para na verdade assim, dessa resolução foi construído pela Anvisa um manual que se chama
Manual para Registro de Implantes Ortopédicos na Anvisa. O objetivo que ela, como existe muita dúvida em relação ao implante ortopédico, baseado em 185, a Anvisa construiu esse manual. O que ela diz? Primeiro ela define o que é implante ortopédico. Então ela coloca que compreende todos os produtos médicos implantáveis com finalidade ortopédica e são utilizados diretamente para substituição articular, síntese óssea, ligamentoplastia e manutenção funcional da coluna vertebral de seres humanos. Então ela define assim o implante ortopédico em várias categorias. E aí ela cita que ele pode, essas resoluções elas têm algumas outras perninhas, né, para os implantes ortopédicos que estão atualmente em vigor, que são a própria RDC 185 que eu já citei de 2001, a 56 RDC número 56 também de 2001, a 59 de 2008 e uma instrução normativa de 2009. Então ele cita alguns exemplos. Outro detalhe importante, ela coloca o seguinte: de acordo com o anexo 2 da RDC 185 de 2001, todos os implantes ortopédicos se enquadram nas classes de risco 3 ou 4. Então, só lembrando, gente, o que é classe de risco? De acordo com o risco que aquele material pode oferecer ao paciente, de acordo com a sua invasibilidade lá dentro do paciente, como que ele está invadindo ali no paciente. O risco 3 é alto risco e o risco 4 é máximo risco. Então, a gente está falando de produtos que são alto risco e máximo risco. É para a gente refletir. Como que eu não vou rastrear produto de alto risco e máximo risco? Se ele tem muito risco para o paciente, eu preciso rastrear para aumentar a segurança do paciente. Aí depois, isso foi o manual baseado na 185. Agora citando uma outra resolução, que é a RDC 59 de 2008. Tem que ter cuidado que as resoluções da Anvisa, se você não colocar o ano, pode cair numa outra resolução, que tem tem uma de 2016 também. Então você precisa colocar exatamente o ano daquela resolução para não cair em resoluções diferentes. O que ela diz? Institui o regulamento técnico com os requisitos gerais para o agrupamento em famílias e sistemas de implantes ortopédicos para fins de registro. O que acontece? A RDC 14 ela é muito focada na rastreabilidade dos materiais implantados e ela excetua a ortopedia. Por que ela excetua a ortopedia? Porque ela tem uma RDC própria, pela complexidade. Como colocado na anterior, a gente tem os produtos que são para articulação, tem os produtos que são para síntese óssea. Então tem vários tipos de produtos relacionados à ortopedia. Ela define, nessa resolução, o que é etiqueta de rastreabilidade. Documento complementar a ser fornecido com o produto ou sistema contendo campo para inserção das seguintes informações: nome ou modelo comercial, identificação do fabricante ou importador, código do produto ou do componente do sistema, número de lote e número de registro Anvisa. Na parte 4, ela fala o que é, ela classifica o que é implante de substituição articular, que quando o próprio nome já diz, vai fazer uma substituição articular ou da função das articulações, e o implante para síntese óssea, aqueles que vão se destinar à consolidação de fraturas em geral. Em nenhum momento a resolução ela diz que um é permanente e o outro é provisório, porque a gente escuta muito isso, só é obrigado a fazer a rastreabilidade do implante permanente, do provisório não. Quando a gente pega a definição de implante provisório e permanente, o permanente ele diz o seguinte, que é quando o material é implantado e não se sabe, não existe uma determinação de quanto tempo vai ficar no paciente. O provisório ele fala que vai ficar no máximo até 3 meses. Mas o permanente é indeterminado. Então, se a gente pegar todos os implantes de síntese, placa, parafuso, o período é indeterminado. Tem pacientes que nunca tiram. Tem pacientes que depois de um tempo acabam removendo. Mas o médico não sabe. Vai depender o quê? Do comportamento ósseo, da integração, se deu certo, se não deu. Muitas vezes tem que trocar, fazer revisão. Então, e lembrando, mais uma vez, eles são classificados como alto risco e máximo risco. Então, precisa ter segurança e rastreabilidade. Devido a tanta dúvida que existe e tanta dificuldade que todos temos na ponta, a gente sabe que não é um processo fácil, a empresa que distribui esse tipo de material, ela tem que ter um processo muito
redondo, ela tem que ser muito rigorosa, os hospitais têm que ajudar, porque muitas vezes a caixa fica consignada e o hospital mistura, isso interfere na rastreabilidade. Então, na verdade, é um processo em conjunto, todos têm que trabalhar em conjunto em prol do paciente. Em 2014, a Anvisa publicou uma nota técnica que ela fez com as duas gerências, a gerência de tecnologia e a gerência que emite as autorizações de funcionamentos para as empresas, que são as AFs. O que ela diz? Os implantes ortopédicos permanentes deverão incluir na sua embalagem etiquetas de rastreabilidade. Aí é aquele que vem com embalagem, o estéreo. Aí ela diz o seguinte: as instruções de uso do produto ou do componente do sistema deverão incluir a recomendação da aposição da etiqueta de rastreabilidade no prontuário do paciente. E aí reforça, conforme a RDC 59, aí ele traz aqui, conforme está mostrando aqui, tem que estar em língua portuguesa, o modelo de etiqueta. Mas o que eu quero destacar aqui? Instruções de uso. Aí eu peguei aqui um exemplo, que é uma instrução de uso do fabricante IOL Implantes. Vamos lá, dentro da rotulagem da Anvisa. E você vai encontrar em vários outros. Eu trouxe outros exemplos, mas eu peguei esse aqui que eu achei bem interessante. Parafuso cortical para mini e micro fragmentos. Parafuso implantável. Aí tem lá os símbolos da resolução, isso aí também não tem problema. Aí vem rastreabilidade. Isso está dentro da instrução de uso, conforme está dizendo lá na legislação. O que ele diz? Primeiro, a rastreabilidade do parafuso cortical para mini e microfragmentos IOL é através do número do lote, que é gravado no produto e consta no rótulo da sua embalagem, onde também consta a marca, a referência do produto, a data de fabricação e o tamanho. A gravação do lote no implante permite a sua rastreabilidade após o processo de esterilização. Segue o exemplo, ele mostra o exemplo, isso é pra gente ver o quê? Se realmente a etiqueta está vindo do fabricante ou se ela está sendo produzida pelo distribuidor, que não pode. E aí tem mais, o médico deverá informar ao paciente os lotes dos materiais utilizados na cirurgia. Para garantir a rastreabilidade do produto, o fornecedor é entregue com 5 rótulos acima para fixação nos seguintes documentos. Primeiro, prontuário. Segundo, laudo entregue ao paciente. Terceiro, documentação fiscal. Quarto, controle do distribuidor, porque ele precisa o quê? Registro do histórico de distribuição, porque é legislação, ele tem que cumprir. E para ele fazer esse registro de histórico, ele precisa dessa etiqueta e o fabricante também. Que aí vem até o nome do paciente, o local, tudo isso. E quinta etiqueta, o cirurgião responsável. E aí diz que, além desses rótulos, identifica cada embalagem comercializada com rótulo externo. Desta forma, a empresa oferece todos os requisitos para identificação dos materiais em consonância com a Resolução 1804 de 2006, onde é possível fazer o caminho reverso e atingir a produção, matéria-prima, fornecedor e demais itens de controle de qualidade. Então, assim, e aí fala da RDC 67/2009, que fala sobre a ocorrência de evento adverso. E você só vai poder notificar uma ocorrência de evento adverso se você tiver a rastreabilidade. Eu tô mostrando isso porque muitas vezes fala assim, mas não tem como, mas tem que ter como, a gente tem que achar uma solução. Claro, na placa é muito mais fácil você enxergar um lote, na placa de buco já é um pouquinho mais complicado, mas no parafuso muito pequenininho também não, mas precisa ter um mecanismo de controle para que isso possa ser feito. Então, com isso, o que eles dizem? Essa etiqueta tem que ser preenchida pelo fabricante ou detentor do registro e deve acompanhar para o consumidor, conforme eu li lá nas instruções da IOL. Em 2010, saiu uma outra RDC, que é a RDC número 2 de 2010, que fala sobre os critérios mínimos a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde. Então, o que eu estou mostrando agora? Então, eu já falei que a legislação ela tem várias questões que implicam no médico, no profissional de saúde, médico e outros profissionais que vão estar participando do procedimento, envolve a empresa que fabrica, a empresa que distribui e envolve a instituição de saúde, que diz o seguinte, que é obrigatório o gerenciamento das tecnologias em saúde. E eles identificam como tecnologia de saúde vários itens, equipamentos, inclusive os produtos médicos.
inclui todos, órteses, próteses e materiais especiais, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança. Então, com isso, está dizendo o seguinte, essa RDC, que o estabelecimento de saúde ele tem que saber tudo que é utilizado no seu hospital, que é implantado nos pacientes, ou até um material especial, porque uma coisa que a gente não falou, mas vou enfatizar, usou um catéter balão. Tem que fazer a rastreabilidade desse catéter balão. Tudo a gente tem, principalmente as fontes pagadoras, porque como é que eu vou ter certeza que usou esse material? Para poder pagar o material certo para o paciente certo. Então, tudo isso tem que ser rastreável. A gente está falando de saúde, de procedimentos médicos invasivos, né? E aí ele diz várias questões nessa RDC. Uma delas que eu destaquei aqui é que o estabelecimento de saúde deve dispor de mecanismos que permitam a rastreabilidade das tecnologias definidas no artigo 3º, conforme Guia de Gerenciamento de Tecnologias de Saúde, o que se refere no parágrafo 1º do artigo 6º deste regulamento. Então, ele tem que ter todo o sistema de monitoramento, de gerenciamento de risco, ele tem que notificar a Anvisa, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de qualquer irregularidade que ele desconfie que deu errado. E a gente vê isso muito. Tá fazendo procedimento, na hora que foi apertar o parágrafo, pum, a placa virou, quebrou. Tem que ser rastreado, tem que ser notificado. E isso também é responsabilidade do estabelecimento de saúde. Não vou ler a legislação toda, depois eu vou disponibilizar, mas é só para demonstrar que existem legislações que atuam em todos os âmbitos da saúde. Bom, então vamos falar um pouquinho da resolução. Por que ela foi criada? Eu vou ler alguns trechos que eu achei extremamente relevantes. Considerando que o atual modelo de comercialização, distribuição e uso dos implantes de uso médico pode colocar em risco a segurança e o sucesso dos resultados dos procedimentos nos quais são utilizados, quer dizer, risco. Considerando o uso crescente, diversificado e generalizado desses materiais em todo o território nacional por diferentes especialidades, considerando que se faz necessário oferecer tanto aos médicos como aos pacientes uma possibilidade tangível e inequívoca de conhecer o implante utilizado e sua origem, em caso de falhas, poder identificá-lo, considerando a necessidade de estabelecer padrões técnicos e não aleatórios de seu uso, considerando o interesse, precípuo e o direito inalienável de toda a sociedade em sentir-se segura e amparada pelos órgãos de saúde no que tange ao uso desses materiais, considerando que foi decidido pela Câmara Técnica lá da ANB, discutir e normatizar o uso desses implantes. Então veja que essa resolução foi criada porque os próprios profissionais, pela diversidade de materiais que existe no mercado, eles têm dificuldade de saber, de conhecer e de se sentir seguro na sua utilização. Então, a importância dessa legislação é enorme. E qualquer jurídico, qualquer parte de judicialização vai ser favorável à implantação dessa rastreabilidade. Porque não dá pra gente não falar de segurança quando a gente fala em saúde. Então ela coloca o seguinte, que todos os implantes que foram utilizados sob a supervisão e responsabilidade do diretor técnico, conforme eu já falei, e podendo delegar para outro médico mediante expediente interno. Ela coloca também que aquele que realiza a colocação do implante também é responsável e coloca também a obrigatoriedade das etiquetas, conforme já coloquei anteriormente. Além disso, ele diz o seguinte, cabe ao médico assistente qualquer irregularidade, tanto instrumental quanto do implante, qualquer coisa que ele identifique que não está adequado, que tem que comunicar ao diretor técnico do hospital. E aí ele diz o seguinte, no final dessa resolução, que eu não vou repetir, porque ela fala das 5 etiquetas, dos implantes, e ela foca muito principalmente nos implantes de síntese, no final ela diz o seguinte, tais documentos, uma vez aprovados e passando a vigorar, representarão para os médicos brasileiros os primeiros passos firmes em direção do uso correto, mais seguro e confiável dos implantes e da segurança a que os pacientes têm direito. Representarão ainda um ponto de partida para a racionalização de despesas por parte do sistema de saúde sem prejuízo de sua qualidade. Isso vai ao encontro do que eu comentei anteriormente, que muitas vezes a operadora libera uma marca de material, principalmente muitas empresas trabalham com multimarcas. E muitas vezes por falta de organização mistura-se marca nas caixas, o que não pode.
Eu não posso pegar a placa de uma marca, o parafuso da outra. O fabricante não vai dar garantia que aquela parafuso ele vai ter pega perfeita na placa. Outra, eu não posso misturar metais de uma placa de um parafuso diferente. Isso tudo tem risco o quê? Metal com metal, liberação de íons e podendo evoluir para uma metalose. Então são várias questões que tem tudo relacionado com a segurança do paciente. E mais, a questão da fraude, conforme eu comentei anteriormente. Muitas vezes você libera material com custo maior, usa com custo menor e se cobra do maior. Isso é fraude. Então, acaba não sabendo o que está dentro do paciente. Qual foi o objetivo da rastreabilidade criada por essa resolução? Assegurar, né, que os produtos para a saúde atendam à legislação, viabilizar as condições seguras de trabalho para os médicos, para os produtos implantáveis. Aí eles colocam tanto os estéreis quanto não estéreis, coibir práticas comerciais de distribuição não conforme a legislação preconizada pela própria Agência Nacional de Saúde. Prover aumento de segurança, assegurar resolubilidade, saber como controlar os eventos adversos. A partir do momento que eu tenho um problema, eu preciso fazer uma notificação, eu tenho que ter toda a informação daquele produto para que eu possa fazer a notificação da forma correta. Implementar uma prática eficaz, né, de controle dos produtos para a saúde. E quais são e para o paciente? A gente já falou assim, da instituição de saúde, para o médico, para o paciente. Agora para o paciente, é direito. Quais são os direitos do paciente? Então, primeira coisa, é a obrigação legal de todos os serviços de saúde, todas operadoras, hospitais, empresas fornecedores, fabricantes, todos os profissionais de saúde, fazer o quê? Garantir a segurança do paciente. Todos são corresponsáveis. Por isso, a necessidade da fiscalização dessa rastreabilidade. A outra questão, como eu tinha comentado, se eu preciso investigar um produto, vamos supor que o produto não está adequado, eu vou mostrar exemplo mais na frente. Como é que eu vou saber que ele precisa ser tirado do mercado se eu não tenho essa rastreabilidade? Então, e a outra coisa também na hora do pagamento. Aquilo que eu falei da definição da Anvisa, né, do que muitas vezes o pessoal fala, mas não é material permanente. Não, é material permanente sim, porque a partir do momento que o material é implantado e ele vai permanecer após intervenção por tempo indeterminado, aqui não está dizendo que vai permanecer, essa é questão conceitual. Na Anvisa não fala que vai ficar para sempre o paciente, ela diz que, eu vou ler exatamente o que a Anvisa diz, é destinado a permanecer no local após a intervenção e permanecer após essa intervenção por período indeterminado. E o médico não sabe quanto tempo que vai ficar. Pode ficar para sempre? Pode. Uma placa, um parafuso? Pode ser que tire antes? Pode. Vai depender, conforme eu coloquei anteriormente, do comportamento, da evolução, da consolidação da fratura. Então, por isso, o consumidor tem direito a esse material. E isso envolve todos os signatários do setor, conforme eu comentei anteriormente. Então, ela tem que ser parte integrante do prontuário médico, conforme as exigências legais e respeitando os direitos do consumidor paciente. Aí eu trouxe alguns exemplos, já tinha mostrado da IOL, mas aqui eu trouxe mais um exemplo, eu trouxe um de um outro fabricante. Então, vocês vão ver que nas instruções de uso já vem até o modelo da etiqueta e a recomendação para a obrigatoriedade. Inclusive, tem uma parte que fala sobre o Notivisa, que se tiver um evento adverso, tem que ir no Notivisa. E com isso você acaba conseguindo fazer a sua rastreabilidade. Aqui a gente fez um material para orientar os pacientes numa linguagem bem fácil, né? Falando sobre a rastreabilidade dos produtos médicos implantados, aonde que tem que estar o passo, né, de segurança, passo 1, que é a cirurgia, pós-cirurgia, a rastreabilidade, os dados da etiqueta, agenda de revisão, objetivando mais saúde para o paciente, mais segurança. Em relação à nota fiscal, que é outra dúvida que a gente tem muito, existe uma regulamentação que é do Ministério da Fazenda, que é o CINIF número 11 de 2014, que fala como ela dispõe sobre como que é feito a concessão de regime especial na remessa interna e interestadual de implantes e próteses médicos hospitalares para hospitais ou clínicas, que pode ser uma nota de consignação. Ela define o que é uma nota de entrada, o que é uma nota de faturamento. Por quê? Aquilo que eu falei, a nota fiscal ela tem que acompanhar o produto implantado, mesmo que ela não tenha sido faturada.
que a gente chama também de nota fiscal de consignação, ou um documento de consignação. E nesse documento ele tem que também ter todos os dados do material que vai ser utilizado, que está consignado, entre outras mais. E o Notivisa, não vou entrar em como fazer o Notivisa, só pra gente alertar, então aqui vocês entrariam no site da Anvisa, né, no Notivisa, dentro do Notivisa vocês vão entrar aqui, ó, em serviços, notifique problemas em produtos e serviços, vai aparecer uma selinha acessar, e depois vocês vão colocar a informação dos seus dados. Ah, eu não tenho cadastro, então eu vou entrar aqui primeiro no cadastro, vou cadastrar, posso cadastrar como instituição, como empresa, como consumidor, como pessoa física, de qualquer forma eu tenho o mesmo direito. E aí depois eu faço acompanhamento do que foi registrado. Aí tem um passo a passo, o que aconteceu, se precisar, se o produto tiver sido desplantado, tiver sido recolhido, tem que dizer aonde que o produto foi recolhido, como que vai ser enviado, porque muitas vezes a Anvisa precisa, outras vezes ela não precisa. Muitas vezes o fabricante pede também para fazer isso. E aqui é um exemplo qual é o papel do Notivisa. A partir do momento que ele detecta, ou o próprio fabricante, aqui é um exemplo que o fabricante detectou uma irregularidade. Então aqui é um produto da Cytec, uma endoprótese, em que o fabricante colocou o seguinte: a empresa detentora do registro, que no caso é o importador, informou que após a identificação de um possível desvio na produção, foram realizados testes de tração na embalagem do produto e foi constatada fragilidade na selagem da mesma, podendo inclusive contaminar. E colocar uma prótese contaminada vai levar o paciente, ainda mais uma prótese que pode ser usada numa femoral, por exemplo, paciente infecção e outras complicações. Então eles avisam aqui que terem que identificar, eles estão identificando todo mundo que colocou essa prótese, onde está consignado, mas todos nós somos corresponsáveis para fazer essa identificação. Então aqui para lembrar, ó, esses são os artigos de corresponsabilidade. Então o artigo 927 ou 942, que fala que todos são corresponsáveis e são obrigados a repará-los. E aqui o resumo de algumas normas de rastreabilidade, que eu coloquei: 5916 de 2008, 185, CFM, claro que existem mais, mas é só para a gente lembrar. A Anvisa, ela criou o Registro Nacional de Implantes, mas na verdade ela está fazendo um registro nacional não para garantir a rastreabilidade, sim para fazer a avaliação das qualidades. Então ela vai começar por stent prótese de quadril, mas isso é um grande passo, a gente espera que estenda para outros itens também. E para que tudo isso, né? Porque o objetivo de todos que estão aqui participando é exatamente trazer uma boa gestão de OPME, visando segurança do paciente, qualidade da assistência, eficiência, redução de desperdício, relações comerciais técnicas e técnicas harmoniosas. Por isso que é importante que todos os players sentem e conversem qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de estar aplicando a legislação, uma boa relação custo-benefício para os produtos, o material certo para o paciente certo, e isso vai aumentar o quê? A confiança e a resolubilidade. As pessoas enviaram várias perguntas, algumas eu já respondi durante o curso e outras eu vou responder agora. Uma pergunta foi o que é rastreabilidade, que a gente já respondeu. Em relação à obrigatoriedade da rastreabilidade, a gente também já respondeu. Por quanto tempo após a utilização de OPME podemos utilizar a rastreabilidade? Na verdade é para sempre, porque ela fica no prontuário. Falar sobre a rastreabilidade dos parafusos implantados, aquilo que eu exemplifiquei, é mais difícil? É mais difícil, porque eu tenho que ter um controle rigoroso na central de material de esterilização. Quando vem aquele checklist na caixa, vocês podem ver, porque eu já visitei várias centrais, vem lá o checklist, o nome do material, a Anvisa, a referência e o lote. Então, ao final da cirurgia, tem que ver o que usou e o que não usou. Para a empresa fica complicado levar todas as etiquetas na hora e pode perder no hospital, é fato. Tem problema. Muitas vezes o instrumentador que vai é da própria empresa. Ao final da cirurgia, vai ter um gap aí no máximo de 24 horas, eles vão lá e levam as etiquetas, desde que sejam as etiquetas corretas, para dar tempo da empresa conferir. Não vejo problema. Claro que cada hospital vai ter que implantar a sua rotina. Outra pergunta é em relação a como que ainda é um problema conseguimos etiquetas de rastreabilidade, como placa e parafuso. Como fazer nesse caso? Aquilo que eu comentei. Existe a etiqueta. E a gente já implantou em alguns estados, com algumas instituições que a gente trabalha.
Não é fácil, a gente dá um prazo para se adequar em torno de 30, 60 dias, vai depender de cada caso, mas depois que é implantado o processo ele flui. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? O prazo que o fornecedor tem para se adequar às novas regras, na verdade o prazo de legislação já passou. Ele tem que cumprir e já passou. Na verdade o que precisa é construir esse processo junto. Em relação à CFM de 1804, como que é o terceiro tópico, etiqueta número 3, né? Aquilo que eu falei, que é aquela etiqueta da nota, que pode ser atrelada à nota fiscal também. A nota fiscal, se ela já vier os dados da rastreabilidade, a etiqueta vai vir junto, não colada na nota fiscal, pode vir como um material junto, anexar junto na nota, aí fica o que for melhor para vocês. Em relação, outra pergunta, em relação à RDC 59 eu já falei, a IN, então eu já falei todas essas, como enquanto hospital devemos conduzir essa questão. Então, utilizando a própria resolução do hospital, o hospital tem que ter controle desde a porta de entrada do material até o faturamento, cobrança, entre outras mais. Qual será a forma de instruir os pacientes para solicitar a etiqueta e como será o controle para o cumprimento dos hospitais ao disponibilizar a etiqueta? Na verdade, não é o hospital que disponibiliza a etiqueta, é o fabricante. Uma vez o fabricante disponibiliza para o distribuidor, que vai disponibilizar para o hospital. E a melhor forma é campanha, fazer campanha para o consumidor. Eu tenho conversado com vários para esse material que a gente vai disponibilizar um infográfico, acho que isso ajuda bastante a sensibilizar o consumidor. Documentos que exigem devida etiqueta de rastreabilidade na ortopedia trauma. Isso é o que a gente falou agora. Então a gente tem aí a mais completa, que é a RDC 59 de 2008. Quando a gente fala de ortopedia trauma, a gente está falando de classe de risco 3, que é alto risco, e 4, que é máximo risco. É possível justificar a rastreabilidade de um material manufaturado no bloco cirúrgico, por exemplo, parte de um crânio impresso em 3D, a partir do número de registro de matéria-prima? Isso é bem complicado. Aqui a pergunta está direcionada àquelas placas de crânio que são customizadas dentro do centro cirúrgico, que na verdade eu nem sei se o nome correto é customizada. Eu mesma já fiz vários questionamentos para a Anvisa, porque a Anvisa ela não exige que o molde que é levado para o centro cirúrgico estéreo para colocar o enxerto, que é feito em tese nas medidas do paciente, não precisa de Anvisa, o que, na minha opinião, é ruim, porque se eu vou colocar um enxerto X com determinado molde que tem uma matéria-prima Y, eu tenho que ter certeza que aquele enxerto, a matéria-prima do enxerto é compatível com a matéria-prima do molde. Quem garante que nesse molde não vai soltar algum resíduo do material e vai para a cabeça do paciente? Então a rastreabilidade é muito falha nesse sentido. A única rastreabilidade que eu vou ter aqui é do enxerto, mas que na minha opinião não é suficiente. Eu penso que a Anvisa deveria colocar esses produtos como customizado, que aí já é uma outra legislação específica que sai o produto customizado com o nome do paciente e com a Anvisa liberado para aquele caso e para atender aquele paciente de acordo com a necessidade de indicação do médico. Então eu não vejo possibilidade de fazer rastreabilidade, tanto que há pouco tempo a Anvisa mostrou aí, saiu no site, vários problemas com esses moldes, com esses casos. Sugiro que a Anvisa revise e trate com carinho esse ponto. Existe algum site ao qual possamos verificar sobre as etiquetas de rastreabilidade? As instruções de uso. Todas as instruções de uso de cada fabricante, se não estão, é obrigatório. Na legislação diz que todo produto classe de risco 3 e 4 é obrigatório a instrução de uso, mas a Anvisa já está colocando a 1 e 2, se não tiver tem que pedir à Anvisa as instruções de uso. Qual é hoje no mercado o melhor programa para fazer a rastreabilidade dos produtos? Na verdade, assim, existe alguns hospitais, eu entendi que o programa aqui é sistema, né? Que fazem leitura de óptica, colocam ali o código de barra e fazem leitura de óptica. Agora, eu desconheço no mercado se existe um programa específico para rastreabilidade. Eu já respondi como fazer a rastreabilidade em parafusos de diversas marcas e tamanho, porque na verdade o que acontece? Eu não posso ter numa mesma caixa de pequenos, grandes fragmentos, uma caixa de tíbio que for,
com marcas diferentes. Eu tenho que ter a mesma marca. Então o controle ele começa lá na entrada da central de material de esterilização. Então, como garantir rastreamento com as caixas? É de difícil controle? É de difícil controle, principalmente quando fica consignado. Quando a caixa vai, uma caixa de coluna, vai para aquela cirurgia e volta, é um pouquinho menos complexo, mas é preciso desde a entrada ali do checklist. Eu respondo a próxima pergunta, que é como ter o controle dos DMIs reprocessados. Exatamente isso, eu tenho que ter o checklist. Se eu não tiver uma central de material com uma equipe capacitada, e o manual fala isso, treinada para receber aquele material, e mais do que isso, receber e saber identificar o que é aquele material. Ah, André, como é que eu vou fazer? Faz treinamento, pega catálogo da empresa, entra nas instruções de uso, chama os fornecedores para fazer workshop, pega o material, conhece. Acho que a capacitação é o caminho de tudo para que o processo seja muito bem feito e transparente. Em relação ao prestador de serviço, eu mostrei a normativa que existe específica para o prestador, mostrando que ele tem que ter controle de todo o produto médico utilizado dentro do prestador. E o critério de rastreamento é justamente isso, segurança do paciente. A outra pergunta, a legislação envolvida, já falei também. E aonde tem que estar as etiquetas de rastreabilidade, eu também já falei das 5 etiquetas. E o sugerir o fluxo para fazer rastreabilidade vai depender de serviço, né? Mas o que eu sugiro é a gente fazer 2 fluxos. Um fluxo para material estéreo, que é mais fácil, que aí começa lá no almoxarifado, e um para não estéreo, que vai começar na central de material. Primeiro estabelecendo um modelo de checklist, quais as informações que o fornecedor tem que entregar, uma rotina de conferência, estabelecer horário para não chegar material a qualquer hora, porque tem que ter rotina. O que é consignado separado, o que é deixado durante a cirurgia e depois buscado. Então isso tudo tem que ter 2 fluxos, um para o material estéreo e o material que vai ser autoclavável. Então, gente, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem que eu adoro, eu coloco quase todas as minhas apresentações, que fala que sanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, que é o que a gente não quer. Se a gente está aqui discutindo hoje, a gente quer melhorar a assistência, a qualidade da assistência, trazer mais segurança para o paciente, trazer transparência para os processos, para que todos, como consumidores, consigam ganhar uma melhor qualidade na assistência à saúde como um todo. Muito obrigada e até uma próxima, espero que vocês tenham gostado e a gente vai conversando aí. Muito obrigada.